Parecia uma reza. Então, para fazer diferente hoje, eu quero convidar os irmãos a lerem comigo novamente Colossenses 4, 10 a 18. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é do próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Quando nós falamos da pregação do Evangelho, uma pergunta interessante que a leitura de um texto como esse que nós acabamos de ler levanta é a lembrança de que essas saudações de Paulo nos levam a perguntar a respeito do que os outros falam de nós quando o assunto é o serviço da proclamação do reino de Deus na igreja ou pela igreja, e o que nós falamos dos outros quando o assunto é o mesmo. O que as pessoas falam de nós quando o assunto é pregar o reino, proclamar o evangelho às pessoas? E o que é que você fala dos outros quando o assunto também é esse? Nós temos a tendência, por causa da presença do pecado nas nossas vidas, de sempre comparar ou de falar dos outros, às vezes falar mal inclusive, e não é incomum encontrarmos pessoas falando mal dos outros quando e enquanto eles pregam o evangelho também. Hoje eu estava procurando algumas figuras na internet para montar o PowerPoint dessa apresentação, e quando eu coloquei lá a falar dos outros, 100% dos slides que apareciam, das fotografias da internet, das imagens da internet que apareciam não fale mal dos outros, cuidado quando você fala mal dos outros, a tendência de falar mal dos outros. E essa é uma tendência comum e às vezes até considerada normal, até mesmo entre nós cristãos, o que a palavra de Deus em momento algum recomenda e ensina para nós fazermos. Mas a pergunta que eu quero fazer, ela é um pouco diferente. O que você fala de quem prega o evangelho? O que as pessoas falam de você a respeito da sua pregação do evangelho? Essas saudações que Paulo faz aqui, concluindo a epístola aos Colossenses, todas elas têm a ver com o trabalho das pessoas que ele menciona a respeito da pregação do evangelho. Como essas pessoas testemunham, pregam, oram, trabalham na igreja a respeito da proclamação do evangelho. O fato é que tudo o que nós fazemos produz comentários das outras pessoas que se espalham adiante de nós e que fazem a nossa fama dentre os irmãos, entre as igrejas de Deus. E as saudações, os comentários que Paulo faz aqui após, e ligado a essas pessoas, diz muito respeito a como nós construímos o nosso testemunho ministerial pessoal dentro da igreja, dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo, no que diz respeito ao evangelho. Então, as saudações de Paulo aqui nesse final da epístola aos Colossenses, são carregadas de instruções a respeito do ministério, da vida saudável das pessoas mencionadas nas igrejas,
Paulo faz isso em Romanos, Paulo faz isso em 1 Coríntios, faz isso também aqui, menciona pessoas, elogia pessoas, em alguns momentos ele também reclama de pessoas, como ele faz em 1 Timóteo e 2 Timóteo, mas ele sempre procura mostrar o seu lado ministerial e procura elogiar o compromisso, a participação, o trabalho das pessoas, especialmente aqueles que fazem parte da sua equipe ministerial. Essas saudações de Paulo, ela sempre contém instruções, estímulos, alertas a respeito de como nós desempenhamos ou podemos desempenhar o nosso ministério de forma a servir positivamente a igreja e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse último parágrafo de Colossenses, Paulo apresenta e ele divide as suas saudações em duas partes. No versículo 10 ao versículo 14, ele faz saudações aos seus companheiros de trabalho. E dos versículos 15 até o versículo 17, ele então traz instruções, informações a respeito da leitura da carta que ele escreveu, a Laodiceia, da preocupação que ele e Epáfras têm com a saúde espiritual dessas igrejas. Ele então termina com uma saudação pessoal, enfatizando o seu compromisso pessoal quando ele diz a assinatura de próprio punho. Foi eu mesmo que escrevi essa carta. Os irmãos sabem que Paulo tinha o costume de fazer uso de amanuenses, pessoas que ele ditava as cartas que ele mandava para as igrejas, como ele fez com Romanos e 1 Coríntios, mas aqui ele diz que ele pessoalmente escreveu, mostrando que ele está pessoalmente interessado no progresso espiritual da igreja dos Colossenses. Isso é importante ressaltar porque Paulo nunca esteve lá. Paulo não conhecia a igreja pessoalmente. Ele só sabe informações que Epáfras, capítulo 1, nós vimos isso, trouxe para ele a respeito daquela igreja. E ele traz uma exortação importante para Arquipo, a quem ele diz: atenta para o ministério que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. E é essa recomendação pessoal que Paulo faz, que eu gostaria de tirar como o tema do nosso estudo dessa noite. O ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Cada saudação, cada instrução, cada recomendação está relacionada ao ministério que o Senhor Jesus distribuiu para cada um de nós na sua igreja. Então, já passando para a primeira parte, Paulo traz, em primeiro lugar, saudações que atestam o compromisso pessoal com o reino de Deus. Ele demonstra, e aqui ele descreve várias pessoas e como que é o compromisso de cada uma para com o Evangelho. Essa conclusão da Epístola aos Colossenses, ela é muito rica, para a gente conhecer um pouco das pessoas que trabalhavam com Paulo, de tal modo que esse capítulo 4 de Colossenses, ele é um catalisador para a gente entender como que funcionava a equipe ministerial do apóstolo Paulo. O primeiro que ele menciona é Aristarco. Aristarco está preso juntamente com ele, lá na prisão de Roma. Aristarco é um dos companheiros de Paulo mais mencionados em suas viagens missionárias. Ele era natural de Tessalônica. Atos, capítulo 20, versículo 4, diz que ele foi um daqueles que acompanhou Paulo a Jerusalém para levar a oferta que Paulo havia levantado para os pobres de Jerusalém. Ele acompanhou Paulo por toda a terceira viagem missionária e foi reconhecido e também acusado em Éfeso como um dos amotinadores da cidade, quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso pela primeira vez. Então Aristarco estava já há um bom tempo na equipe, trabalhando com Paulo, e Paulo não deixa de mencionar as valiosas contribuições que ele trouxe para o ministério. Ele acompanhou Paulo também
por toda a viagem a Roma, que é descrita por Lucas em Atos, capítulo 27, versículo 2, e permaneceu com ele na prisão o tempo todo. Atos 28 diz que foram mais de 2 anos, Aristarco esteve com ele ali o tempo todo naquele período da sua prisão domiciliar em Roma. Ele é chamado de meu cooperador em Filemon, versículo 24, lembrando que Filemon era membro da igreja de Colossos, portanto, há uma relação estreita também entre Filemon, Paulo e Aristarco, e provavelmente ele estava preso com Paulo por ter se oferecido voluntariamente para servi-lo durante a prisão. Os irmãos vão se lembrar que quando Paulo estava preso em Roma, ele andava, e ele podia sair, ele andava sempre algemado a um soldado da guarda pretoriana, aqueles soldados que vestiam uniforme preto. O menor deles tinha 1,90 m de altura, e era só aqueles homens fortes, parecendo um guarda-roupa do tipo daqueles vigias que a gente vê lá na entrada do Mackenzie, em São Paulo, vestindo aquela roupa preta. Quando eles chegam perto de você para perguntar o que é que você está procurando, você quase treme nas bases, porque os caras são fortes, são grandes e são sérios. É mais ou menos isso. Então, Aristarco estava ali com Paulo o tempo todo, e Paulo não se envergonha de chamá-lo de meu companheiro na prisão. A principal característica de Aristarco, então, era servir, acompanhar, fazer número para que Paulo pudesse sempre desempenhar a sua missão sem qualquer embaraço. Ele procurava ajudar a Paulo para que Paulo não tivesse nenhuma preocupação além de pregar o Evangelho. A igreja precisa sempre de pessoas assim, aquelas pessoas que estão limpando o caminho, que estão fazendo com que as coisas possam acontecer de forma apropriada. O segundo que Paulo menciona aí no texto é Marcos. Marcos é primo de Barnabé, os irmãos sabem quem é Barnabé, foi o principal companheiro de Paulo no início das suas viagens missionárias, o primeiro pastor da igreja de Antioquia. Foi Barnabé que trouxe Paulo para trabalhar na igreja, foi Barnabé que introduziu Paulo no colégio apostólico, foi ele que ajudou Paulo a tirar de Paulo todo o preconceito e o estereótipo de perseguidor da igreja que Paulo tinha antes da sua conversão. Então ele foi aquela pessoa importante na integração de Paulo no Evangelho. E ele era primo de ele é primo de Marcos, João Marcos, que também é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, e que, segundo a tradição mais aceita da igreja, era filho dos donos do cenáculo onde Jesus celebrou aquela ceia na noite da sua traição. Então Marcos esteve envolvido com a igreja desde o começo. Também alguns falam que Marcos é aquele jovem que saiu desnudo porque estava apenas embrulhado num lençol lá na casa do Caifás, e quando quiseram pôr a mão nele, ele saiu correndo, deixando suas roupas para trás. Marcos estava desde o começo com os missionários, e Barnabé o introduziu no trabalho missionário junto com o apóstolo Paulo, de tal modo que quando eles saíram para a primeira viagem missionária, João Marcos foi com eles, mas desistiu no meio do caminho, e isso provocou uma discussão tão grande e forte entre Paulo e Barnabé, Atos 15, que os dois não conseguiram mais trabalhar juntos. Então Marcos ficou com Barnabé na sua equipe missionária, e Paulo trouxe para a sua equipe Silas e mais adiante Timóteo para trabalharem com ele. Depois desse período complicado dessa relação com Marcos, lá no final da vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo menciona e pede para que Marcos seja enviado para estar com ele, porque ele é útil para o trabalho no ministério. Marcos é o exemplo daquela pessoa que começa timidamente, com dificuldades, com medo no trabalho da igreja, mas vai adquirindo e amadurecendo à medida que o tempo vai passando. A história de Marcos na Bíblia nos incentiva a ter paciência com os irmãos que têm dificuldade no começo. Eu me lembro de várias pessoas nas igrejas por onde eu passei. Eu já pastoreei também congregações, e numa congregação geralmente o pastor faz quase tudo e tem que ensinar tudo para todo mundo.
E eu me lembro de um irmão que tinha muita dificuldade. Então um dia eu falei para ele: olha, hoje quando eu terminar o culto, eu vou pedir para você orar no final. Ele: vai mesmo, pastor? Eu falei: vou, no final é você que vai fazer a oração. E aí terminou o culto, eu falei: o irmão Brás vai orar. E ele orou, gaguejando mais do que tudo. Na hora que ele terminou, eu abri o olho para ver se ele estava tranquilo. E depois ele perguntou para mim assim: pastor, foi tudo bem? Deu certo? Não falei besteira não? E 6 anos depois, aquele irmão foi eleito presbítero da igreja quando ela foi organizada. Então, às vezes, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade no começo, mas se a gente investe nelas, se a gente tem paciência com elas, se a gente ajuda elas a entrarem na dinâmica do trabalho, passa um tempo, elas já vão estar desenvolvendo tão bem que elas vão ser líderes e vão estar conduzindo o trabalho. E essa é a experiência de João Marcos. Ele se tornou tão útil ao Evangelho que Deus o usou para a inspiração do Evangelho de Marcos. E nós temos o Evangelho de Marcos, que, segundo os estudiosos, Marcos relatou, escreveu as memórias de Pedro, porque quando você lê também 2 Pedro, Pedro menciona Marcos, dizendo que trabalha com ele e ele é útil para o Evangelho. Às vezes nós temos um começo devagar, tímido, que dá trabalho para a equipe da liderança, mas se alguém nos enxergar com paciência, investir e nos ajudar, mais na frente, certamente nós vamos ter uma vida frutífera. E esta é a experiência de Marcos, de tal modo que Deus, na ação do Espírito Santo, o usou para escrever um dos evangelhos que hoje nós usamos para discipular, inclusive, as pessoas. O terceiro que Paulo menciona é um homem chamado Jesus. Esses 3 primeiros, Aristarco, Marcos e Jesus, são judeus. Vieram da circuncisão, como o apóstolo Paulo falou. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele, a não ser que ele, aqui no texto, é cognominado de justo. Então, por esse codinome, por esse apelido que ele recebeu, nós entendemos que Jesus era conhecido por ser uma pessoa muito justa, correta no seu comportamento. Por isso, Paulo se lembra de enviar-lhe uma saudação especial aqui no texto. Observe que ele diz aí no versículo de número 11, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Então, de Aristarco, de Marcos e de Jesus, Paulo diz que eles são os únicos judeus que estão firmes com ele trabalhando, que eles são o seu lenitivo. E aí ele traz 2 informações consoladoras a respeito desses 2. Que eles são os judeus convertidos que cooperam pessoalmente com ele, e o notável é que Paulo diz que eles cooperam com o reino. Não é simplesmente cooperar com o pastor líder da comitiva, mas é cooperar com o reino que está sendo pregado. A motivação não é simplesmente a amizade e o companheirismo. A motivação é exatamente o reino de Deus que está sendo propagado através das pessoas. Eles não apenas têm um compromisso pessoal de amizade com Paulo desde o começo, mas eles eram motivados pela mesma motivação que levava o apóstolo Paulo a estar comprometido com o evangelho, que era pregar o reino de Deus às pessoas. A segunda informação é que ele então diz: eles são o meu lenitivo. Essa é a única vez que essa palavra aparece aqui no Novo Testamento, e ela é traduzida literalmente por consolo, conforto. Paulo olha para eles e vê neles a bênção do evangelho também sendo levada aos judeus, aos israelitas. Porque Paulo sempre foi perseguido pelos judeus. E ele vê nesses 3 judeus convertidos aquilo que lhe motiva a não parar de pregar o evangelho para os seus familiares, os seus patrícios, aqueles que são membros do seu povo de origem.
Às vezes nós ficamos entristecidos com a nossa família porque falamos de Jesus e parece que não dá certo. Mas Paulo diz, olha, esses 3 são lenitivos, são um consolo, eles são aquilo que me motiva a não desistir, a não parar. Ver pessoas da família, ver pessoas da cidade, ver pessoas do povo, ver pessoas do círculo de amizade entregando a vida a Jesus, nos motiva e nos consola quando achamos que todo o nosso esforço não tem dado muito resultado. Paulo então fala, olha, eles são o meu lenitivo. No dicionário, um lenitivo é aquilo que acalma, abranda, mitiga, suaviza a nossa situação. Faz com que o nosso fardo seja menos pesado e a gente tenha mais ânimo para poder fazer as coisas. Então, na igreja é sempre necessário pessoas que confortam as outras, que lhes dão alívio na carga, no trabalho. Pessoas que motivam e são, pela vida que levam e pelo testemunho que dão, motivação para aqueles que estão na liderança. Será que você é um desses? Não é? Então, depois de falar sobre esses 3, Paulo fala de Epáfras. Epáfras, como nós sabemos, é provavelmente o fundador da igreja de Colossos. Foi discípulo de Paulo com quase toda certeza naqueles quase 3 anos que Paulo passou em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. Ele é quem traz notícias da igreja de Colossos para Paulo, pede conselhos, e Paulo então escreve essa carta motivado pelas informações que Epáfras traz para ele. O testemunho de Paulo ao seu respeito é tremendamente forte e é um dos mais longos que Paulo dá nos seus escritos. Olha o que ele diz a respeito de Epáfras. Primeiro, ele diz que ele é servo de Cristo. Paulo reconhece nele o seu serviço, a sua consagração, a sua dedicação e a sua obediência a Jesus Cristo. Segundo, ele dá testemunho que Epáfras não é um servo medíocre, preguiçoso, que dá trabalho, mas ele é alguém que se esforça sobremaneira e continuamente pelo progresso da igreja de Colossos. Paulo menciona um exemplo que é nas orações. Epáfras não deixa de orar pela igreja que ele fundou e é comprometido com ela desde a sua raiz. A expressão sobremaneira e continuamente deve saltar aos nossos olhos. É um compromisso firme, profundo, dedicado, cheio de atividades para mostrar. E ele é contínuo, não é um compromisso fracionado, não é um compromisso de altos e baixos, de momentos de grande dedicação e de momentos de retração. Não, ele tem uma consagração contínua, que traz estabilidade para aqueles a quem ele pastoreia. Mas ele diz mais, ele se dedica nas orações com o objetivo de que os membros da igreja conheçam a vontade de Deus com convicção e com maturidade, porque ele deseja que eles sejam perfeitos em Cristo. Lembra na oração de Paulo, lá no capítulo 1, versículo 9 a versículo 12, Paulo orou para que eles conhecessem a vontade de Deus, e Paulo orou para que eles conhecessem com profundidade o próprio Deus. Paulo está dizendo que Epáfras tinha esse compromisso com aquela igreja, de que tudo que ele fizesse, tudo que ele ensinasse, tudo que ele praticasse entre eles, os levassem a conhecer a Deus com mais profundidade e fossem mais maduros na sua fé pessoal. João fala algo parecido a respeito de Gaio na sua 3ª carta. Ele diz, olha, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, João dizia que a grande alegria dele como pastor era ver Gaio andando com Jesus, era ver Gaio obedecendo e seguindo as instruções da palavra de Deus, porque verdade nos escritos de João é Jesus Cristo e a pregação do Evangelho, a palavra.
Paulo diz algo parecido a respeito de Epáfras aqui, que ele vê em Epáfras um homem completamente comprometido com o pastoreio da igreja que ele plantou, de tal forma que o seu único desejo é que aqueles a quem ele instrui e conduz pastoralmente andem com Deus, conheçam a Deus, sirvam a Deus e estejam completamente dedicados a Deus. Ele diz mais, que a preocupação de Epáfras não se resumia à igreja que ele pastoreava. Ele diz que ele se esforçava nas orações pela igreja de Colossos, incluindo também os membros da igreja de Laodiceia e das igrejas de Hierápolis. De Laodiceia, a única coisa que nós sabemos é que ela recebeu uma carta das mãos de Paulo, que a gente não sabe dessa carta, é uma carta desaparecida, e aquilo que é dito a respeito dela lá nas cartas do Apocalipse. De Hierápolis, nós sabemos menos ainda. Agora, Hierápolis, no período pós-apostólico, se tornou uma igreja importante, e ela foi pastoreada por um homem chamado Papias, que escreveu um livro chamado Coleções dos Ditos do Senhor, um livro que não sobreviveu à perseguição, e a gente só conhece 3 pedacinhos dele, copiados na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que foi publicado lá no ano 325 depois de Cristo. E Eusébio não fala bem de Papias, não. Diz que ele era um homem de uma mentalidade muito fechada, era um pastor medíocre. Mas Papias que traz 2 informações muito importantes para nós a respeito dos evangelhos. Papias é quem disse que o evangelho de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico e depois Mateus o traduziu para o grego, fortalecendo a tese de que Mateus realmente tinha escrevido para a evangelização dos judeus. E segundo, é Papias quem diz para nós que Marcos escreveu as memórias de Pedro no seu evangelho. Nós não saberíamos disso se Papias não tivesse escrito, e Papias, ele faz parte desse círculo de pessoas que foram alcançadas pelas orações, as intercessões de Epáfras a respeito daquelas 2 igrejas. De modo que, embora Eusébio de Cesareia chame a Papias de um pastor medíocre, o pouco dele que sobrou para nós é muito útil para nós defendermos a historicidade e a veracidade da mensagem bíblica às pessoas que sempre estão criticando a verdade da Escritura Sagrada. E Paulo liga essa questão ao trabalho de oração, de intercessão de Epáfras. Paulo afirma estar ciente disso e por isso dá testemunho dele. É interessante a gente parar aqui para pensar um pouco sobre o que significa testemunho. Já percebeu como nós falamos assim, cuidado com o seu testemunho? Como se o testemunho fosse algo que nós oferecemos. Mas na Escritura, muitas vezes, testemunho não é o que nós dizemos de nós mesmos, ou o que nós dizemos por nós mesmos. Muitas vezes, na Escritura, testemunho é aquilo que os outros falam de nós. Então, Paulo, quando fala a respeito disso, é Paulo que está dando testemunho a respeito de Epáfras, não é o próprio Epáfras. Não é Epáfras que está falando aqui da oração, do ensino, da pregação. É Paulo que está falando do que ele viu Epáfras fazendo. Então, muitas vezes, aquilo que forma o nosso testemunho não é o que nós dizemos de nós mesmos, mas é o que os outros veem a gente fazendo, e por isso falam. Então, às vezes, o mau testemunho é o que nós não fazemos ou fazemos de errado e as outras pessoas espalham. E o bom testemunho é aquilo que a gente faz servindo as pessoas na igreja e os outros falam bem do nosso serviço.
É claro que a palavra testemunha significa dar a vida por uma causa ou por algo que você ensina. Então o testemunho tem a ver sim com o que a gente fala, mas não o que a gente fala de nós mesmos. O que a gente fala, servindo o Evangelho, é o nosso testemunho. E o que os outros falam de como nós fazemos isso, também é o nosso testemunho. Por isso, João fala lá na sua terceira epístola que a verdade dá testemunho de Demétrio. Não era Demétrio que testemunhava a verdade, era a verdade que testemunhava Demétrio. E a verdade é Jesus. E a verdade é o Evangelho. De modo que quando nós servimos as pessoas com sinceridade e consagração genuína, essas obras são percebidas pelos irmãos e elas são o nosso testemunho para com as outras pessoas. É Paulo que está falando bem de Epáfras, não é Epáfras que está falando bem de si mesmo. E é isso que a igreja precisa, de pessoas que quando falam, procuram falar daquilo que os outros fazem de bom e não daquilo que elas fazem de mal ou de errado na sua vida cristã. O próximo que Paulo fala aqui é Lucas. Lucas é o escritor do Evangelho. Olha o tanto que Paulo era acompanhado de pessoas que Deus usa. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e a forma de Lucas pesquisar e falar de Jesus, ele aprendeu com Paulo e depois pesquisou para escrever o seu Evangelho. É aqui nesse texto que nós ficamos sabendo que Lucas era médico. Paulo diz, Lucas, o médico amado. É aqui na Escritura que isso é revelado para nós. Por isso que eu disse que Colossenses 4 é um texto revelador para nós. Ele passa a fazer parte da equipe de Paulo em Atos capítulo 16, versículo 10. Logo após o chamado macedônico que Paulo recebeu para pregar o Evangelho em Filipos, Tessalônica, na Macedônia e entrando então para dentro da Europa. Nós ficamos sabendo que Lucas passa a fazer parte da equipe de Paulo porque a narrativa muda. Do capítulo 1 até o capítulo 16, versículo 9, Lucas escreve sempre na terceira pessoa. Mas a partir do versículo 16, do capítulo 16, verso 10, ele passa a falar nós. E aí você percebe o tempo todo, ele muda para a primeira pessoa do plural. E aí nós chamamos de as seções nós do Evangelho ou do livro de Atos, escrito por Lucas. Mas o que é chamado macedônico? Chamado macedônico, eu coloquei aqui. Depois eu repeti aqui. Quando a gente vai em conferência missionária, nós sempre temos nas chamadas conferências missionárias um período de chamado macedônico. A primeira conferência missionária que eu participei em 1988, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, nós ouvimos uma palestra, depois tinha um tempo de 20 minutos, onde 2, 3 missionários vinham fazer um chamado macedônico. Ele vinha falar a respeito do povo aonde ele estava trabalhando, ou o país onde ele trabalhava. Então ele pedia pessoas para ir ajudar naquele país, ou pessoas que contribuíssem financeiramente para que missionários fossem enviados para aquele povo, para aquele país. Isso é conhecido no meio missionário de chamado macedônico. Quando alguém vem à igreja e fala da necessidade de um povo e que a igreja precisa enviar pessoas para aquela região. Há um tempo atrás, quando eu estava na PMT, a PMT foi visitada por 20 gregos da Macedônia. E eles vieram pedir que a IPB mandasse missionários para a Macedônia. Eles eram membros de uma igreja que o pastor havia se desviado do evangelho e levado a igreja para o liberalismo teológico. Então eles racharam a igreja e um grupo que havia permanecido fiel estava procurando um pastor, ouviram falar da Igreja Presbiteriana do Brasil e vieram ao Brasil
Na verdade, eles foram a Madrid, onde estava o reverendo Carlos Delpino, conversar com ele e dizer, olha, que a IPB mande missionários para a Macedônia. Um chamado macedônio para a Macedônia novamente. O que é interessante nesse chamado macedônio, do qual Lucas passou a fazer parte, é que foi a primeira vez que Paulo olhou para o Ocidente. Isso está naquele contexto de que ele quis pregar na Bitínia e não pôde, quis pregar em outro lugar e não pôde. Então ele recebeu a visão do moço macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A próxima cidade para onde Paulo foi a Europa. E a Europa é o Ocidente. Então foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado no Ocidente, onde nós estamos, onde o Brasil está, o Ocidente. Lucas é descrito aqui como amado, devido à sua forma gentil de tratar as pessoas. Importante quem trata com doentes e pessoas que padecem por causa da dor física, da enfermidade. Então Paulo se refere a Lucas carinhosamente, é o amado médico, ou médico amado. O próximo é Demas. Aqui Paulo não fala nem bem nem mal de Demas, só fala que Demas também está enviando uma saudação à igreja. Nesse tempo Demas está participando da equipe missionária, mas lá em 2 Timóteo, ou aliás lá em Filemon 24, Paulo também o elogia, mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo reclama que Demas me abandonou, porque se apaixonou pelo presente século e foi para a Tessalônica. A gente não sabe exatamente o que Paulo está reclamando aqui. Se Demas o abandonou porque abandonou o Evangelho, ou se Demas ficou desconfortável e com medo da perseguição por estar ali perto de Paulo, preso, e preferiu ir trabalhar sozinho na igreja de Tessalônica. De todo jeito, Demas ficou conhecido na história da igreja como um desertor. Ou porque abandonou o Evangelho, ou porque deixou Paulo sozinho e foi procurar pregar o Evangelho num lugar onde era mais fácil. E os irmãos se lembram que o testemunho que Paulo dá da igreja de Tessalônica é que ela vinha crescendo bem, rapidamente e com saúde, quando ele escreveu as 2 epístolas, embora houvessem problemas doutrinários naquela igreja. Demas procurou uma igreja melhor. Quando eu estava iniciando minha carreira no seminário, há 20 anos atrás, alguns alunos fizeram uma rodinha e começaram a perguntar assim, qual igreja você gostaria de pastorear das igrejas do Novo Testamento? Todos, sem exceção, diziam, eu quero pastorear Tessalônica. Ninguém dizia, eu quero pastorear Corinto. Porque você lê a carta de Corinto e ela te dá medo, só tem problema naquela igreja. Tem incesto, tem gente que não paga dívida, tem problema de dons, tem problema de língua espiritual e língua de fofoca, tem gente que desobedece à liderança. Então Corinto é uma igreja cheia de problemas, ninguém quer pastorear uma igreja cheia de problemas. Mas Tessalônica só tem coisa boa, é uma igreja saudável, é uma igreja que dá oferta, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve, mesmo debaixo de perseguição. E aí nós falamos para os alunos, olha, quem determina ou quem decide a igreja que você vai pastorear não é você, é Deus. Toda vez que a gente escolhe a igreja que a gente vai pastorear, como diz a minha filha, dá ruim no final. A gente acaba procurando servir a si mesmo. E toda vez que a gente procura servir a si mesmo ou a mim mesmo, eu acabo amarrando os pés pelas mãos e não sendo um servo, uma serva útil nas mãos de Deus. Quando a gente aceita o lugar para onde Ele nos envia, por mais difícil que seja, a gente vai ser uma bênção naquele lugar. Às vezes eu fico lendo sobre João Calvino. João Calvino pastoreou a igreja de Genebra por 3 anos e foi expulso por questões doutrinárias. E ele demorou mais 3 anos para voltar e depois foi pastor da igreja por mais 23 anos. Ele diz nas cartas que ele escrevia para Farel que não houve um único dia que ele gostou de ser pastor daquela igreja.
Quando ele foi chamado de volta, porque a igreja teve medo do catolicismo tomar a cidade outra vez, ele escreveu para Farel uma frase terrível. Ele disse assim: caiam 10.000 raios na minha cabeça, mas eu não volto para aquela igreja. 3 anos depois ele voltou. Aliás, 1 ano e meio depois ele voltou e ficou mais 23 anos, dos quais somente os últimos 9 é que foram bons. Todos os outros foram discussões, brigas, lutas doutrinárias, pessoas tentando assumir o controle da igreja, perseguição católica, xingamento, difamação, e o tempo todo ele lá enfrentando essas coisas. Mas ele disse para Farel numa outra carta, perguntaram para ele: por que você não saiu? Ele disse: eu não saí porque eu entendi que Genebra era uma igreja estratégica e que Deus tinha muito por fazer através daquela igreja. Um ministério tumultuado de 23 anos que produziu bênção para o mundo inteiro. E por que Calvino não saiu? Ele disse nas Institutas: eu não pertenço a mim mesmo, então eu vou para onde Deus mandar. Eu não pertenço a mim mesmo, eu vou para onde Deus mandar. Isso nos faz entender porque depois Paulo fica triste com Demas. E porque às vezes buscar o ministério no lugar mais fácil não quer dizer estar dentro da vontade de Deus, ainda que as coisas sejam mais fáceis. E quem serve na igreja, seja pastor ou não, sabe que vai enfrentar intrigas, fofocas, reclamações, às vezes difamação, às vezes desentendimento, ruído na comunicação, mas se tiver paciência, Deus vai abençoar. Isso que é o importante, estar seguro nas mãos de Deus. Segundo ensinamento, as saudações de Paulo orientam sobre a importância de servirmos ativamente as igrejas e nas igrejas. Ele então diz que os membros da igreja de Laodiceia são irmãos dos colossenses. Nós sempre temos que olhar para as outras igrejas e evitar o máximo a desconfiança, o desrespeito, a precaução, e sempre lembrar que são nossos irmãos. A gente tem polêmica com um monte de igrejas e denominações, mas não podemos esquecer que são nossos irmãos. Lá no céu não vai ter polêmica nenhuma. Aqui a gente vai brigar a vida toda, mas lá no céu acabou. Lá no céu não vai ter plaquinha, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Igreja do Evangelho Pleno, não vai ter essas coisas. Lá no céu é um povo, um só pastor, um só Deus. E a gente precisa tentar aprender a caminhar de acordo com isso aqui na terra. É claro que isso não quer dizer que devemos baixar a guarda quando heresia e ensino falso estiver em jogo. Mas também que nós não devemos sair por aí criticando abertamente e de forma maliciosa as outras igrejas gratuitamente. Nós devemos pregar o Evangelho positivamente, e quando formos chamados a cooperar com a causa do Evangelho, com o reino de Deus, sermos os primeiros da fila. Historicamente, a igreja presbiteriana no Brasil e no mundo sempre se posicionou à cooperação. Faz parte da nossa índole doutrinária. A gente colhe muito prejuízo por causa disso, porque as pessoas tiram proveito de nós e fazem proselitismo em cima dos presbiterianos. Mas também, lá no dia do juízo, a gente vai ouvir muito elogio por ter tomado essa postura da parte de Deus. Então, a nossa índole tem que ser cooperar e não ficar reclamando da falta de cooperação dos outros. E dar o nosso testemunho de que somos irmãos, nos reconhecemos como irmãos e nos comportamos como irmãos com outras igrejas. É claro que na época de Paulo não tinha essa divisão denominacional que tem hoje, mas já tinha controvérsia. O próprio Paulo e Barnabé foram o pivô da controvérsia em torno da circuncisão em Atos 15.
E isso aconteceu antes dele escrever essa carta. Mas o que Paulo está dizendo é que com as igrejas próximas, a política da boa vizinhança sempre é uma boa política. A política da cooperação, da fraternidade, é sempre uma boa política. Nós devemos estar atentos aos vínculos de fraternidade cristã entre uma igreja e outra. E jamais abraçar o exclusivismo religioso que afasta as pessoas umas das outras, abre as portas para o partidarismo e a competição e maltrata e destrói a comunhão entre os irmãos. Paulo aproveita a deixa então e faz uma saudação para Ninfa e diz que Ninfa hospeda uma igreja na sua casa. Será que existe uma bênção ministerial maior que ver uma igreja nascer dentro da sua própria casa? A Escritura sempre fala bem e positivamente daqueles que fizeram ou plantaram uma igreja a partir da sua própria casa. Tem um provérbio cristão da época da patrística que diz assim: quer fazer algo que dure uma estação, plante flores. Quer fazer algo que dure uma geração, plante árvores. Quer fazer algo que dure para a eternidade, plante igrejas. Essa devia ser a índole da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Quando a gente falasse aqui em plantar igreja, isso devia ser um frisson no nosso meio. Algo que produzisse entusiasmo, ânimo, vontade de trabalhar. A igreja de Vila Nova é uma igreja, dentre as igrejas presbiterianas de Goiânia, uma das que mais plantou igrejas. Nós plantamos 9 e estamos caminhando agora para a 10ª com a congregação de Nerópolis. Mas será que nós não temos capacidade de plantar mais? E será que nós não poderíamos fazer isso a partir da nossa casa? Eu era pastor numa igreja aqui em Goiânia, e aí uma família morava longe, num lugar onde não tinha IPB, e aí eles disseram: pastor, meu marido perdeu o emprego, e a gente não está podendo ir para a igreja, está difícil, então nós sugerimos, vamos plantar uma igreja na sua casa. A gente vem toda semana fazer estudo bíblico e começamos a visitar a vizinhança. Nunca mais aquele casal voltou na igreja. Falou em plantar a igreja na casa deles. Tem hora que alguns irmãos acham que quando a gente fala de plantar uma igreja a partir da casa deles, é a deixa do pastor para dizer que a gente não é bem-vindo na igreja. Não é isso. Na história do Evangelho, nós conhecemos a história de famílias que sempre se dedicaram à plantação de igrejas. Eu conheço uma família aqui em Goiânia que participaram da plantação de várias igrejas aqui. Eles simplesmente se transferiam para as congregações para ajudar aquela congregação a crescer. E aí, quando a igreja organizava, eles voltavam para a sede começava uma nova congregação, eles iam para a nova congregação. Tinha esse desprendimento. Pelo menos 5 igrejas aqui em Goiânia nasceram e essa família participou da plantação de cada uma delas. Inclusive foram membros aqui na Vila Nova, quando a igreja de Vila Moraes estava sendo plantada. Então, meus irmãos, Ninfa, Paulo diz, o que Paulo diz de Ninfa? Ela hospeda uma igreja na sua casa. Olha que elogio. Então, você não gostaria de ter um testemunho desse no seu currículo? Será que alguém, quando fizer uma saudação a você, vai mencionar que uma igreja nasceu na sua casa? Paulo fala mais, que as cartas de uma igreja devem ser lidas também na outra. Leiam a carta de Colossenses em Laodiceia, leiam a de Laodiceia também em Colossos. Isso evoca a atenção recíproca e cooperação entre as igrejas. As igrejas devem aprender a partilhar as bênçãos que recebem de Deus. Para que isso seja possível, é preciso então providenciar. Paulo diz aos Colossenses: providenciem. Tomem decisões administrativas para que isso aconteça. Alguém aluga um cavalo, alguém copia a carta, alguém paga o amanuense para copiar a carta, para que todos possam ter a carta lida também na sua igreja.
E isso são providências administrativas. Alguém tem que pagar para que a cópia seja feita. Naquela época, copiar um manuscrito era algo caro, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então era algo pago. O papiro era caro. Então, quando Paulo diz providenciem, Paulo está falando de questões financeiras, de questões estratégicas, tomar cuidado no transporte da carta para não ser roubado, essas coisas todas, segurança. Na igreja, as decisões administrativas do conselho fazem parte da nossa consagração. E o objetivo do conselho é exatamente facilitar o desenvolvimento do trabalho. Por isso, tantas reuniões. Aqui em Goiânia, no nosso presbitério, nenhum conselho se reuniu tanto quanto o nosso ano passado. Ano passado, o conselho dessa igreja se reuniu 29 vezes. A igreja que se reuniu mais ficou lá atrás. Porque tem muita coisa para a gente fazer. E o conselho precisa administrar as coisas da igreja. Assim, Paulo diz, providenciem para que haja compartilhamento das bênçãos que cada uma das igrejas recebe. E aí, ele faz a exortação a Arquipo. Arquipo, você precisa ser estimulado a dar atenção ao ministério que recebeu. Quem é Arquipo? A gente sabe que Arquipo era parente de Filemon e a igreja de Colossos costuma se reunir também na sua casa. Era muito possível que em Colossos houvessem duas igrejas, uma na casa de Filemon e outra na casa de Arquipo. Não sei se Ninfa era de Laodiceia. Mas Hendrickson, ele supõe que Arquipo fosse filho de Filemon, o da carta de Paulo a Filemon, e filho de Áfia. Filemon e Áfia eram marido e esposa, e Arquipo, filho dos dois. Essa é a tese de William Hendrickson no seu comentário de Colossenses. Logo então, Arquipo certamente era um pastor jovem, do mesmo tipo de Timóteo. Daí essa preocupação de Paulo para que ele fosse mais firme a respeito da sua convicção. Sempre que o conselho avalia jovens que querem ir para o seminário, a grande parte das nossas conversas com eles são a respeito da vocação e da segurança e da firmeza com que o jovem fala a respeito dessa vocação. É comum nós recebermos do conselho irmãos que têm dúvida da vocação. É muito comum. E é muito comum quando nós enviamos esses jovens para o seminário, eles não terminarem. Mas quando um jovem que já vem com convicção de chamado desde o primeiro exame, dificilmente ele abandona o seminário depois. Isso a gente vai observando depois com a experiência, 5 anos, 10 anos, 15, 30 anos, como a gente tem no ministério, quanta gente a gente já acompanhou no que diz respeito à vocação. Mas, por outro lado, a gente observa também que nem todos que começam com dúvidas abandonam. Marcos é um exemplo. Nem todos que são aparentemente medrosos e covardes serão assim a vida toda. Eles vão amadurecer com o tempo. No seminário eu fui professor de alunos que eu ficava pensando assim, o que esse rapaz está fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu não tenho coragem de indicá-lo para a igreja nenhuma. Não conseguia responder uma pergunta certa, só fazia pergunta sem noção. E aí de repente terminava o curso, ia para uma igreja lá longe, ninguém sabia onde ficava. Aí de repente, no ano seguinte, todo mundo ouve falar da igreja, porque é a igreja que mais cresceu na região. Nós temos um pastor aqui na nossa região, que foi enviado para o Acre, ninguém quis dar a igreja para ele pastorear aqui em Goiânia. Aí ele então se apresentou à Junta de Missões Nacionais e com muita dificuldade ele foi recebido como missionário da Junta de Missões Nacionais. Mandaram ele lá para o Acre. No primeiro ano a igreja dele cresceu 100%. No segundo ano a igreja cresceu 50%. O camarada começou a ser celebrado como um dos missionários mais eficazes da Junta de Missões Nacionais. Aí, uma igreja aqui da nossa região o buscou lá, e agora ele está terminando a construção de um templo que é 3 vezes maior do que o que tinha,
uma igreja que eu pastoreei, que não cabia quase 30 pessoas dentro do templo, e agora está uma igreja grande, e se Deus quiser, ano que vem vai ser organizada. Mas a gente olhava para ele lá no seminário e falava assim, não vai dar em nada esse cara. Por outro lado, a gente tinha alunos que eram brilhantes, sabia tudo na ponta da língua, só tirava nota boa. Na hora que formava, se envolvia com drogas, ia fazer um curso secular, e está longe do Evangelho. Um dos alunos mais brilhantes que eu dei aula no seminário, foi visto 2 anos depois de se formar, na UFG, naquela salinha onde todos os alunos vão para fumar droga. Então, Paulo está dizendo, Arquipo, fica firme, mas é também um testemunho para a gente não abandonar logo, de imediato, aqueles que a gente acha que não vão dar conta. Invista, insista, e vamos ver se eles desenvolvem mais. E por fim, então, Paulo fala dele mesmo, ele assina a sua própria saudação na carta. Ele pede orações em favor da sua libertação da prisão. E ele pede para que, estando preso, não seja inútil. Quantas pessoas estão livres por aí, mas são inúteis para o Evangelho? Você não pode contar com elas para nada. Elas não se oferecem, elas não se apresentam, elas não comparecem e são motivos de preocupação o tempo todo. Paulo diz, olha, eu estou preso, mas estando preso, não quero ser inútil. Orem para que aqui na prisão e daqui da prisão eu seja útil ao Evangelho. 5 das epístolas que Paulo escreveu, ele escreveu da prisão. E a gente estuda elas o tempo todo, e Colossos é uma delas. Estando preso, Deus o usou grandemente, escrevendo a palavra de Deus. Então, vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, o nosso testemunho ele é construído sobre o que os outros falam de nós, mas eles falam do que veem e do que não veem em nós. Pessoas envolvidas na igreja colherão o testemunho do seu envolvimento. Isso agrada a Deus. Então, qual que é a deixa de Paulo? Envolva-se. Construa o seu testemunho em cima do trabalho realizado e não em cima do medo, da expectativa. A Eclesiastes diz que quem só olha o vento nunca vai plantar. Então, você tem horas que vai ter que entrar na briga. Vai ter que entrar na luta, vai ter que participar. E para esses Deus promete abençoar. Segundo, envolver-se com o trabalho das pessoas na igreja é importante. Paulo tem o que dizer do ministério de cada um, porque Paulo os conhecia. Paulo administrava o trabalho deles, e eles produziam frutos. O que seria dito de nós se alguém escrevesse uma carta a respeito da igreja de Vila Nova? É uma pergunta justa, é uma pergunta honesta. Vamos levar alguns motivos de oração para casa. Ore por pessoas dedicadas ao trabalho nas igrejas e que você seja uma delas. Moody estava sentado no templo do Tabernáculo Metropolitano em Londres, quando Charles Spurgeon subiu ao púlpito e disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de uma pessoa que queira entregar-se completamente a Ele. Moody ouviu aquilo, ele era um rapaz de menos de 20 anos de idade, voltou para casa, ajoelhou ao pé da sua cama e começou a orar: Senhor, levanta essa pessoa entre nós. E o biógrafo de Moody diz que quando ele terminou a oração, ele já estava pedindo assim: Senhor, será que eu não posso ser essa pessoa? Será que o Senhor não pode fazer isso através de mim? E a história de Moody é de que ele foi um dos grandes evangelistas do final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Ele morou em Chicago, e quando os Estados Unidos completou em 1876 100 anos de independência, ele fez uma grande cruzada evangelística em Chicago,
E os biógrafos dizem que 200.000 pessoas ouviram o Evangelho e 120.000 entregaram a vida a Jesus nos 15 dias de conferência que ele fez naquela cidade. Ele é o grande inspirador de Billy Graham que surgiu no século XX. Ele se ajoelhou e disse: Senhor, será que o Senhor não pode fazer isso em mim, comigo, através de mim? Ore pelos que trabalham, que eles não tenham medo, que não desistam diante dos obstáculos, da crítica dos outros, porque isso vai acontecer, não tem jeito. Que não seja você o crítico desnecessário. É claro que aquela crítica que ajuda a melhorar, ela sempre é bem-vinda. Mas aquela que é só para derrubar, só para reclamar, só para poder dizer que não estava bom, essa não serve muito não. Seja bênção na vida do outro, seja alguém que ajude a fazer o trabalho melhor. Terceiro, ore para que você saiba o que dizer e o que não dizer, o que omitir a respeito do trabalho dos outros na igreja. Se a gente precisasse fazer aqui uma confissão de pecados, eu me colocaria como o primeiro da fila. Porque é muito fácil falar mal do trabalho dos outros. Para quem está pregando e fazendo, criticando e sendo criticado, é mais fácil ainda. E a gente tem que ficar vigiando a língua o tempo todo, porque ela coça. E ela coça para falar o mal. E Tiago fala, olha, a língua é fogo. Ela é um mal incontido. Ela pode queimar uma floresta inteira. Tiago fala mais de 10 ilustrações negativas do que a gente pode fazer com a nossa língua. E pastores e pregadores são os primeiros da fila. E a gente pede, Deus, tem misericórdia da nossa língua. Tem misericórdia da nossa língua. Ore a Deus, Senhor, dá ao pregador a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra, para que ele fale o que o Senhor quer para as pessoas. Ore para que você seja assim. Ore para que a nossa igreja seja assim. Eu fico horrorizado às vezes com as coisas que eu leio nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Piadinhas desnecessárias, alfinetadas maliciosas, conversas sem propósito. E se alguém diz, pare com isso, já começa as pessoas a chamá-lo de tijolinho. E eu sei lá o que quer dizer isso. A palavra diz que é para a gente tomar muito cuidado com a nossa língua. E a nossa língua não é só o que a gente fala. O que a gente tecla no teclado também é a nossa língua. A gente precisa ter etiqueta na fala e etiqueta nas coisas que a gente publica para servir ao Senhor. Paulo, quando termina Colossos, ele termina só falando bem, só dando bons conselhos. E ele menciona nomes, de tal modo que a gente sabe quem é, de onde veio e para onde que foi. Que Deus faça assim na nossa vida. Que Deus encha a boca dos nossos companheiros, irmãos e irmãs, de elogios a nosso respeito. E que a gente faça o mesmo com os outros